a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Me chamo Kênia de Paula, estou aqui juntamente com a nossa querida Isabel Avinte. Somos do curso de Pedagogia da instituição FAMEDRO, que fica na Zona Leste, em Altasmirim. O nosso podcast foi orientado pela professora Carla Frota e a gente ficou com um livro, que se chama Didática Geral. Ficamos com o capítulo 12, 13 e 14. Eu e a Isabel, juntas, temos o objetivo para que vocês compreendam mais, sobre o assunto dos conteúdos de ensino e aprendizagem. Irei começar a nossa roda de conversa, com uma pergunta que eu irei perguntar diretamente com a nossa querida Isabel sobre o que são conteúdos de ensino. Bom dia, meu nome é Isabel Avinte e irei agora estar respondendo essa pergunta sobre os conteúdos de ensino-aprendizagem. Os conteúdos de ensino-aprendizagem é o conjunto de conhecimentos, os hábitos, a habilidade, a competência, os modos, expondo de outra forma. Os conteúdos de ensino deve ser uma ação recíproca entre matéria, ensino e conhecimento prévio dos alunos. Então, de outra forma, dando um exemplo, quando o professor ele transmite o conteúdo de ensino para os alunos, ele oferece uma oportunidade para que os alunos também possam estar realizando as atividades, os conteúdos de forma organizada. Muito bem, a nossa colega comentou aqui a questão da organização. Sabemos que a organização é essencial nas nossas vidas, principalmente no papel do professor quanto do aluno dentro da sala de aula. Os alunos ali têm que ser, sim, alunos participativos, alunos ali que trabalhem com o professor de forma dialógica, de forma interativa, que é muito importante. E o professor também tem que saber escutar seu aluno sempre, não tem que ser aquele professor técnico, aquele professor que só fica nos conteúdos programáticos ali, A nossa conversa aqui sobre organização, ela é excepcional, assim, na questão da nossa carreira acadêmica como alunos. E com a questão do nosso conteúdo, que são didáticos gerais, eu irei fazer uma pergunta diretamente à nossa colega Isabel sobre como esses conteúdos são organizados dentro da sala de aula por parte do professor. São organizados em matérias de ensino, em articulações como objetivos, conteúdos, métodos. Então, esses elementos, eles são formas de organização no ensino-aprendizagem, na condição real ali no conteúdo, seja em meio social, familiar, escolar, não só na condição de que na herança cultural, não pode ser somente de forma tradicional, mas sim ser vivido, Esse ensino deve, ser uma ação vivida no presente do aluno, do professor. Então é isso, gente. Bom, gente, como vocês já sabem, aprenderam, compreenderam um pouco, minha colega falou sobre a organização dos conteúdos programáticos, que é muito importante na vida acadêmica ali do aluno. Então, para finalizarmos o nosso primeiro momento, do capítulo 12, eu irei falar um pouco a concepção de Libânio, que ele fala dos 3 elementos que compõem, esse conteúdo programático, organização e etc. Que são, primeiro ponto, os conhecimentos sistematizados, que são importantes ali na aula do professor, que servem como um guia para ele, os hábitos, as habilidades, as atitudes e convicções. Bom, gente, estamos de volta para dar continuação ao nosso podcast. Na aula anterior, no primeiro momento, estávamos comentando sobre os conteúdos de ensino e aprendizagem do capítulo 12. Iremos passar agora para o capítulo 13, onde Libânio comenta sobre 4 elementos aí de ensino e aprendizagem,
que são os conteúdos sistematizados, habilidades e etc. E a Isa, nossa colega, irá abordar esses pontos importantes de forma mais aprofundada. De acordo com as concepções de Libânio, que a Kênia abordou no primeiro momento, no capítulo 12, eu irei aqui situar o objetivo de compreensão na escolha dos conteúdos do ensino de aprendizagem. Os conhecimentos de assimilação são a base de instrução no ensino, ou seja, tem objetos de assimilação que são indispensáveis, como o livro didático, a enciclopédia para fazer a pesquisa, trabalho de pesquisas, livros. Você vai ter o dicionário, você vai ter o jornal, você vai estar ali associada, né, com as informações da sociedade, as informações dos conteúdos, do mundo, da realidade, da nossa realidade. Então, não só podemos trazer, que é muito importante, as informações na antiguidade, mas sim também trabalhar atual, na contemporâneo. Isso. As habilidades, que são as qualidades intelectuais necessárias para a atividade mental, os hábitos, os modos de agir na sala de aula, os modos de como ele vai agir perante as crianças com dificuldade, para aprimorar, para aprender ali os conteúdos escolhidos que é passado, né, de acordo com o sistema, de acordo com o livro didático. Então, por fim, tem também o quarto elemento, que é a atitude e convicções. Qual a atitude do professor, que ele vai estar ali na frente das dificuldades, na frente das diversidades, das diferenças na sala de aula. Então, fica aí uma reflexão para vocês de como o professor ele deve agir de forma coerente, né, com esses problemas, com essa resolução de problemas na sala de aula. Para recapitularmos o assunto de hoje, mencionamos aqui os 4 elementos de Libânio, que são conhecimentos sistematizados, habilidades, atitude, hábitos e etc. Agora, para prosseguirmos nesse assunto de didática geral, a gente vai falar sobre quem deve escolher os conteúdos de ensino dentro da sala de aula. Será que realmente é o professor ou não? Quem deve escolher cada conteúdo que deve ser ensinado para os nossos alunos de hoje? Esse conhecimento, esse livro de didática geral, né, que aborda a concepção de Libânio, trouxe para nós conhecimentos, trouxe para nós a construção ali da gente estar por dentro do ensino-aprendizagem, dos conteúdos, do papel do professor até aqui, né? O capítulo 12, 13 e 14 foi muito importante, as informações passadas para que nós possamos estar passando aqui para vocês hoje. A pergunta foi: será que esses conteúdos são escolhidos pelos professores? No texto, no livro do Didática Geral, cita que essa escolha é de última instância ali escolhida pelo professor, pois não é o papel do professor estar escolhendo os conteúdos, né? Então, de acordo com o texto, de acordo com o cronograma ali educacional, o conteúdo de ensino, ele é ali escolhido pelo sistema, de acordo com a BNCC, e é aí que, por última instância, só quando não tiver opção, o professor ele vai estar ali, né, de acordo com a BNCC, de acordo com os termos, né, para poder passar uma aula ali coerente, para poder passar uma atividade de acordo com essas normas, tá ok? Há 3 partes que o professor ele utilizará para selecionar os conteúdos de plano, né, de ensino, para poder estar colocando ali em prática, se vai estar
coerente, se vai estar por dentro ali das normas, né, da UNT, se vai estar por dentro das normas da BNCC, da LDB. Então, há 3 tipos, que são a programação oficial, que são fixados ali os conteúdos de cada matéria de ensino. Tem também os conteúdos básicos de ciências, que são transformadas, né, na matéria ali de ensino também. E o desenvolvimento que ocorre na prática, que ocorre ali no dia a dia da aula, se está por dentro, se está trabalhando ali o socioemocional da criança, né? Se está trabalhando ali a realidade da criança, as dificuldades, a diversidade que o professor ele encontrará na sala de aula, nos conteúdos que ele vai estar ali dialogando com o aluno. Então é isso. Aqui ainda vai dar continuidade no próximo tópico, tá ok? Eu espero que vocês estejam gostando do nosso podcast e desde já pedimos o like de vocês. Para continuar aqui o argumento da minha colega Isa, né, falando sobre os conteúdos de ensino, do livro didático, sabemos que tem que estar de acordo com as curricularização escolar, né, das diretrizes, da LDB, isso que ela mencionou aqui. Eu vou falar um pouco sobre esses conteúdos. Não é que muitas das vezes o professor dentro da sala de aula, ele passa aquele conteúdo onde ele tem que muitas das vezes ter um planejamento ali certinho, entendeu? Para poder passar para os seus alunos. Ele não vai chegar na sala de aula de qualquer jeito e explicar sobre aquele assunto que ele não estudou, não elaborou, não foi bem estruturado. Então o professor ele tem que ter essa coerência, tem que saber, tem que ter o domínio do assunto para explicar, não de forma técnica ali, não apenas isso, mas de forma na prática, conversando, dialogando, interagindo com os alunos, para que eles possam aprender, para que possam ser motivados, para estimular os alunos, né, dentro da sala de aula a quererem aprender mais sobre aquele conteúdo, a quererem gostar daquele conteúdo, a ter seu próprio pensamento crítico dentro da sala de aula, a ter sua própria autonomia. O aluno não tem que ter medo de questionar, de perguntar, porque muitas das vezes o professor ele reprime os alunos dentro da sala de aula nessa questão de não querer perguntar por medo, por vergonha, por intimidação, mas o professor tem que dar a oportunidade dos alunos tirarem suas dúvidas sobre aquele assunto, porque muitas das vezes eles ficam guardando aquelas dúvidas e não pode questionar ou perguntar do professor. Então é muito importante o diálogo, gente, é muito importante essa combinação, interação. Então, gente, já finalizamos, não é agora o capítulo 13, que falamos os conteúdos do professor, qual o papel do professor na sala de aula, os elementos e etc. E agora a gente vai passar para o capítulo 14, que é o tópico, o papel do livro didático. Qual é o papel do livro dentro da sala de aula? Roda a vinheta. Gente, estamos de volta, né, com o nosso assunto sobre didática geral. Vamos finalizar o capítulo 13, vamos dar início ao capítulo 14 agora, né? Qual a importância do livro didático dentro da sala de aula para o professor, qual a importância do livro, dessa ferramenta dentro da sala de aula, dentro da instituição no geral como um todo. A gente sabemos, né, que o livro didático é uma das ferramentas que o professor deve levar ali na sua prática pedagógica. Então eu vou fazer umas seguintes perguntas prévias para nossa querida Isa, não é agora, e ela vai responder na opinião dela, na concepção dela, tá? E a pergunta é o seguinte, nossa querida Isa, na sua opinião, como você acha que o professor vem utilizando esse livro didático dentro da sala de aula? De uma forma positiva ou negativa? Bom, na minha concepção, essa pergunta ela é bem intrigante, por conta que... Crítica também. Bem crítica,
que nós, discentes de pedagogia, temos que ter esse objetivo de levar conosco durante a nossa carreira acadêmica, que o livro didático ele deve ser o apoio ali para que o professor ele ensine, né, os conteúdos, passe os conteúdos de forma formal, né, de uma forma coerente, de uma forma mais simplificada, e isso irá facilitar o trabalho nesse processo de ensino-aprendizagem. Isso. E só para complementar no teu argumento também, Isa, que os conteúdos programáticos, né, que são os conteúdos didáticos, eles servem como ferramenta, como mencionei, né, anteriormente. E o professor, ele tem que usar isso de forma que se adapte para o seu aluno. É por isso que a LDB, ela organiza essas disciplinas, porque o que tem no conteúdo programático são os assuntos que vêm sobre cultura, sobre costumes, sobre nossos valores, e tem que ser adaptável para a sala, né? Colocar diante dos alunos de forma crítica, de forma coerente e respeitando cada passo, né? Cada pedacinho daquele conteúdo todo geral. Né? Puxando o gancho aí da Kênia sobre a sistematização, ela citou a LDB, tem também a opção do PPP, né? Que o PPP ele organiza ali o sistema da escola, né? A gente vai ali fazer uma visita na escola e a gente pode estar ali consultando o PPP. Lá a gente vai saber os setores, vai saber tudo o que ocorre dentro da escola. É porque o livro didático, por isso que a gente citou já aqui, que o professor só usa aquele livro, né? Só usa aquele assunto, aquela ferramenta e não inova. Não para coisas novas, não tá para realidade, por exemplo. Ali o assunto fala sobre plantas, fala sobre ciências, e por que não o professor tirar da forma teórica e levar para a prática, levar para a natureza, levar para um museu, então levar fora da sala de aula, porque o contexto de ensinamento não fica só dentro da sala de aula. A escola não é só uma ferramenta de ensino, tem várias opções, vários ambientes que pode estimular o aluno a querer aprender, e isso é uma parte da criatividade e inovação do professor. É a parte prática, né? É a parte prática, que vai entrar na prática, isso. que faz com que o professor leve os seus alunos a olhar para a natureza, a olhar ao seu redor, a observar né, os setores ali da escola, os conteúdos mais aprofundados, de forma detalhada. Isso. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Bom, gente, já finalizando o nosso podcast de hoje, né, com as perguntas que eu fiz a Isabel, né, sobre conteúdos programáticos e etc. Vamos citar aqui, né, que é muito importante que o professor ele tem que ter uma formação continuada, né? Uma formação contínua. Ele tem que sempre estar se atualizando e inovando, não é? A questões do dia a dia, não é? Dos alunos e, enfim. A minha colega Isa irá citar, né, um pequeno argumento sobre Soares, de 1999, que ele fala sobre, especialmente, né, o livro didático. Soares ele pontua que os professores eles não podem estar somente trabalhando de forma padrão, utilizando somente o livro didático, mas sim que eles possam fugir ali um pouco, né, da rotina, de como a gente compartilhou aqui com vocês. Ele tem que ter essa formação, né, continuada, essa atualização, esses projetos, né, essas atividades que ele possa levar ali e trabalhar na realidade ali do aluno, né? Fazer com que a aula não fique somente uma aula teórica. É importante as aulas teóricas, os conteúdos teóricos, mas se ele for desenvolver esse processo na prática, o trabalho será eficaz. E só para lembrar também que uma das ferramentas
dos conteúdos programáticos, né, que são citados são os projetos, né, as palestras sobre determinados temas importantes que devemos compartilhar com os alunos dentro da sala de aula, né, sobre a cultura, racismo, sobre o Setembro Amarelo e assim vai. O que eu quero também ressaltar aqui para vocês é que o professor não tem que usar só aquele conteúdo como roteiro dele, né? Também tem professores do dias atuais de hoje que trabalham muito, né? Que trabalham de manhã, que trabalham de tarde, que trabalham à noite e não tem tempo de elaborar seu plano de aula. Então ele acaba ficando só com aquele livro, passar aquele livro dentro da sala de aula e pronto. E a aula acaba ficando repetitiva, acaba ficando chata e não sendo criativa e inovada da parte do professor, né? Então isso é muito importante. Já mencionamos aqui, mostrando para vocês um pouco, né, para a gente aprendermos juntos qual a importância realmente da didática geral, né? Como a gente deve aprender, como funciona na sala de aula, tanto quanto o professor, tanto quanto para os alunos. Então, desde já, a gente agradece a colaboração de vocês, a atenção de vocês, né, para que juntos possamos estar nessa carreira acadêmica, né, com o objetivo de melhorar, ali, de melhorar a educação, melhorar o desempenho ali da educação, dos professores, dos alunos. É claro que vamos ter, né, a diversidade sempre no nosso caminho, mas que se nós nos aprofundarmos, se nós não ter essa formação continuada, o nosso trabalho ele irá sempre ser inovado. E para finalizar, eu peço que vocês venham estar dispostos a aprender, a se dedicar mais nesse livro da didática geral. É importante a gente estar sabendo, a gente se aprofundar mais nesses livros. Está atualizado também, né, ali. E nós alunos, saber do que realmente isso importa pra gente, né? Porque isso nos ajuda, não vai nos ajudar tanto, não só intelectual, mas emocional, na sociedade, preparar, porque a educação é uma forma de preparar nós, alunos, para uma vida melhor, né? Uma sociedade melhor, para mudar o mundo. A educação é uma ferramenta. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até logo.